Bom, eu gostaria de ressaltar, já que estamos falando de memórias, não é? Um pouco dessa memória da participação dos migrantes e também de algumas entidades envolvidas nessa luta, não é? Entre elas a Pastoral do Migrante. Já que o Luiz Bacejo não pôde vir, não sei, né? Ele não está aqui, eu sou mais ou menos contemporâneo ao Luiz Bacejo, né? Um pouco depois, mas acompanhei em grande parte essa luta, essa participação das organismos sociais, no caso da Pastoral do Migrante, né? Eu gostaria de voltar um pouco na história, né? Lá nos anos 80, 1980, não é? Foi um momento importante dessa politização do conceito de migrante, quando a Pastoral do Migrante sugere como tema da campanha da fraternidade daquele ano, né, para onde vais, né? Aquela questão da migração interna, a grande problemática no momento era o migrante interno, né? Quer dizer, a igreja estava se preocupada, a Pastoral do Migrante, com essa migração, com o inchaço das cidades, a urbanização, etc., né? Então, a grande preocupação era para onde vai esse migrante, né? Quer dizer, o migrante interno, mas, por outro lado, também já começa a questão da imigração, né, dos brasileiros que vão para o exterior e também da chegada de outros grupos de imigrantes, aqui dos hispanos americanos, né, que já na década de 70 começam a chegar os refugiados políticos, do Cone Sul, toda aquela problemática dos anos 70, não é? Então, toda essa questão da migração interna, imigração, né, imigração, tudo isso fez parte, né, dessa luta, dessa mobilização dos agentes da Pastoral do Migrante, não é? Então, acho que é importante estar recordando isso, não é? E aí, no caso dessa memória, o Luiz Bacejo, que foi um grande, né, articulador dessas lutas, da participação dos migrantes, não é? Em 1985, nós temos a criação do Serviço Pastoral do Migrante, que foi um momento importante, onde o chamado SPM, né, teria como missão articular todas essas mobilizações dos migrantes internos ou internacionais no Brasil. Então, a partir desse momento, surge o Serviço Pastoral do Migrante, não é? Depois, em 1988, nós temos a criação da revista Travessia, que foi do Centro de Estudos Migratórios, que surgiu também no final da década de 70 e início dos anos 80. Em 1988 surge a revista Travessia, que foi, né, um periódico importante a proposta era fazer a ponte entre a militância e a academia, né? A proposta da Travessia surgiu, então, em 1988. E até hoje ela é uma referência nos estudos migratórios, não é? No Brasil. Bom, e assim vai, né? Em 92, por exemplo, quando eu cheguei aqui em São Paulo, que eu estava, depois de ter feito um trabalho no exterior, na Venezuela, eu voltei ao Brasil. Em 92, nós tínhamos aqui um problema dos migrantes hispanos-americanos, as crianças não podiam estudar nas escolas públicas. Havia uma resolução municipal que proibia filho de imigrante ter acesso à educação. Então, veja só, aí toda a mobilização da pastoral para eliminar, né, derrubar essa resolução ainda no governo Mário Covas. Depois, 97, aí já começa toda essa questão dos hispanos americanos, eu me envolvi na pesquisa com os bolivianos, particularmente, né? Em 97, quando eu publiquei o meu primeiro trabalho, Costurando os Sonhos, né, aí surgiu uma questão complicada, porque o meu trabalho gerou também, né, teve o efeito de mobilização dos migrantes, né, porque aí a Polícia Federal começou a fiscalizar as oficinas de costuras e eu fui acusado de estar denunciando o trabalho escravo. Foi uma situação complicada para mim, como pesquisador e militante ao mesmo tempo, né? Mas, por outro lado, fez com que os migrantes se mobilizassem. Então, eu acho que isso foi um dado interessante, né, que as nossas pesquisas também servem, né, também têm essa finalidade de mobilização social, não é? E aí, a partir desse momento, os bolivianos começaram a se organizar e toda a questão da regularização deles, documentação, as oficinas de costura clandestinas, né, todo esse processo, então, vem até hoje, não é? Com as associações, os próprios migrantes, não é? A questão cultural é muito importante, das festas bolivianas, que hoje já não estão mais no domínio do privado, mas foram se expandindo. Hoje está lá no Memorial da América Latina, como já parte da cultura, né, das festas do município de São Paulo. Quer dizer, isso é um ganho, né? Quer dizer, eles foram conquistando seus espaços.
Se a pastoral foi uma mediação importante, mas hoje eles são os protagonistas, eles já, né, constroem seus próprios caminhos, articulam, e realmente, nesse sentido, foi um ganho. Então, acho que somente recordar essa memória da importância da pastoral do migrante, né, e daqueles que nos precederam para essa mobilização. Obrigado.